Boa tarde, pessoal. Tudo bom? A paz de Cristo para todos. Hoje nós vamos abordar o tema do dízimo. Será que as religiões têm te explicado verdadeiramente sobre tudo sobre o dízimo? É isso que nós vamos ver aqui nesta aula de hoje, tá bom, pessoal? Onde verdadeiramente o dízimo deve ser aplicado? Em qual das casas de Deus? Em qual casa de Deus? Vamos verificar como os primeiros humanos faziam suas ofertas de primícias ao Deus vivo com base bíblica, tá? Eu quero te convidar aqui a todas as vezes que for citado um capítulo e um versículo dentro da Bíblia, aqui nesse vídeo, eu peço a você que pegue sua Bíblia, pausa o vídeo, procure o capítulo e o versículo que foi citado e acompanhe o que está escrito, tá bom, pessoal? Vamos em Gênesis capítulo 4, versículo 2, onde fala sobre Abel e Caim, ou Caim e Abel, porque Caim era o primogênito. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Porém, por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então nós vamos ver aqui, irmãos, desde os primeiros humanos, após Adão e Eva, os filhos deles, Caim e Abel, prestando um tipo de adoração ao Senhor, fazendo uma oferta, ou, em outras palavras, uma oferenda a Deus. E nesse culto, nessa adoração que eles faziam, era um método de altar, né? Eles colocavam ali um altar, eles faziam um altar e ofereciam esse tipo de sacrifício. E nós podemos ler no texto que eles traziam das primeiras, não literalmente primeiras porque fala primícias, da colheita o melhor que tem, os melhores. E sobre Abel, o pastor de ovelhas, ele trouxe da melhor ovelha, a melhor quantidade das melhores ovelhas. E sempre nos textos que nós vamos ler, sempre essas primícias é calculada em 10%, ou uma porcentagem do melhor que tem, certo? Mas nos textos nós vamos ver que sempre é 10%, aonde nós vamos entrar no tema sobre o dízimo, certo? Mas as primícias elas são oferecidas em porcentagens menores. Primícias, uma quantidade das melhores da porção do que criou. Abel trouxe das melhores das ovelhas e Caim trouxe do melhor de sua agricultura que ele cultivava, certo? Só que a parte de Caim, pelo jeito, ele não trouxe do melhor da agricultura, porque Deus não aceitou a oferta dele. Se ele tivesse trago do melhor da agricultura dele, Deus tinha aceito a oferta dele, certo? Mas o intuito aqui não é mostrar quem foi aceito e quem não foi, e sim a origem das primícias, que está no texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Após o homicídio de Caim contra Abel, certo? Nós vamos ter Enos, filho de Sete. Sete foi o sucessor de Abel, já que Caim matou Abel, certo? Nasceu então Sete, sucessor de Abel. Está escrito no texto que a mãe declara isso. E a partir dele nasce Enos. E nesse tempo, o texto vai dizer que começaram a invocar o santo nome do Senhor de novo. Em Gênesis 5, 24, Enoque andou com Deus, e com certeza ali havia adorações, e Deus o havia tomado. Gênesis capítulo 8, versículo 20, Noé edificou um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu em holocausto sobre um altar. Certo? Nós, em todos os tempos, nós estamos vendo aí que não tem templo de 4 paredes, não tem templo de pedra para entregar do melhor das primícias. Depois nós vamos entender sobre o que as primícias têm a ver com os dízimos. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Dali continuou até o monte, ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando ali Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Até o lugar, Gênesis 13, versículo 4, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então nós vamos ver sempre um altar sendo levantado e sacrifícios sendo feitos, tá, pessoal? Chegamos ali até Abraão, e agora nós vamos ver aqui sobre a existência de um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, e além disso ele era rei de Salém. O mais interessante é que sem a necessidade da existência das leis de Deus nas tábuas das leis que foi entregue a Moisés, de pedra. Né? Gênesis 14, versículo 18, vai dizer bem assim, então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha, nós estamos falando aí de 10%
Em algumas traduções vai falar que ele deu deu o dízimo, os 10% de todo o seu despojo. Tá? Despojos são todo tipo de coisas que ele tem. Tá? Gênesis 22, versículo 2. Deus prosseguiu, dizendo: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Tá certo que nesse texto aí Deus não aceita, tá? Sacrifícios humanos. Quem aceita isso é Baal, ainda mais criança. Mas aqui era só um teste que ele estava fazendo para Abraão, tá bom? A ênfase desse texto aqui, para mostrar nesse texto aqui, é que existe um holocausto, certo? Existe um altar, um holocausto, uma oferta que vai ser entregue ao Senhor. E vamos ler aqui um pouco mais sobre o rei Melquisedeque, escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 4. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da sua matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, que é o rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como este homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 4, tá? Então ele não deu 10% do dízimo de dinheiro, não. Ele não pegou dinheiro e deu 10%. Ele pegou das melhores coisas que ele tinha. Vamos supor, ovelha, cabra, cavalo, boi, vaca, seja lá o que for, despojos. Ele pegou dos melhores, 10% de tudo, tá? Vamos continuar aqui com os patriarcas. Então, Isaac edificou, Gênesis capítulo 26, versículo 25. Então Isaac edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço. 35, versículo 1. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Senhor que te apareceu. Gênesis 35, versículo 14. Então Jacó levantou uma coluna no altar onde Deus havia lhe falado. Derramou sobre ela uma oferta de libação. Derramou sobre ela uma oferta de libação e também azeite. Jó, capítulo 1, versículo 5. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantavam-se de madrugada e ofereciam sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Certo? Então os patriarcas, eles faziam sim as ofertas em altares e tinha aí pelo menos, né, sacerdote. Não sei se tinha mais histórico na Bíblia, não fala se tinha mais. O único que menciona é Melquisedeque, né, mas tinha aí o sacerdote. Sem as leis de Moisés, tinha as formas de edificar o altar aonde Deus informasse ou aonde as pessoas sentissem no coração ali, no caso, direcionado por Deus. E levantavam ali o altar e ofereciam ali as melhores de suas primícias ou dos despojos que tinha, certo? A chegada da lei de Moisés escrita por Deus em pedras, primícias e dízimo. Nós vamos falar agora com a chegada das leis de Moisés, tá? Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui no Provérbios está dizendo sobre a renda, certo? Está dizendo sobre as primícias e vamos ver aqui que aqui não fala sobre entregar as ofertas e o dízimo, mas fala sobre as primícias, que é a melhor porcentagem, a melhor porção do que produz, e aqui fala sobre renda. Mas vamos aqui em Êxodo 13, versículo 2, consagra-me todo o primogênito, já está pedindo o primeiro filho, né? Vamos lá, consagra-me todo o primogênito, todo o primeiro ao sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto homem quanto animais, porque será meu. Então aqui ele pede, não mulheres, tá? Ele pede homens, primogênito. Uma forma de ser um tipo de oferta ao Senhor. Lembra de Samuel? Samuel foi um primogênito, entregue por Ana e Eucana na casa de Deus lá da época do templo. Êxodo 22, 29. Não adiarás a entrega das ofertas da tua colheita, ofertas da colheita, tá falando de primícia, e do teu lagar, tá? Dedicas a mim o primogênito dos teus filhos. Tá falando de novo. Dedicar, não queimar na fogueira, que é diferente, tá? Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Tá falando das primícias, tá, gente? Não cozinharás o cabrito ao leite de sua mãe. Êxodos 34, versículo 22. Também celebrará a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Êxodo 34, 23. 3 vezes ao ano todos os homens irão à presença do Senhor, Deus de Israel. Lembra aí de Jó, onde os filhos de Deus iam se apresentar diante de Deus? É esse acontecimento aqui que acontece, esse aqui é o que fala, tá? Né? Anjos, tá? Os filhos de Deus aqui. Todos os homens irão à presença do Senhor, Deus de Israel. 3 vezes ao ano. É nessa época aí que eles vão se apresentar diante de Deus, tá? Êxodo 34, versículo 26. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da terra.
Estamos falando aí de primícias, tá, gente? Deuteronômios 26, versículo 2. Separarás as primícias de todos os frutos do solo que tirares da terra, que o Senhor teu Deus te dá, e as colocarás em um cesto. Irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, tanto faz o templo de quatro paredes na época, quanto onde ele escolher, por exemplo, um altar que ele escolhia nos patriarcas, ou o corpo humano que nos evangelhos passou a ser. Tá? É que ele não declara que é o templo de quatro paredes, tá? Deuteronômio capítulo 26, versículo 2. No versículo 10, e agora te trago as primícias dos frutos da terra que me deste ao Senhor. Então os depositará diante do Senhor e tal. Versículo 12, quando acabares de separar todos os dízimos, agora falando dízimos, quando falo dízimos, está falando de 10% da tua colheita do terceiro ano. Não está falando 10% de dinheiro ou de salário, tá? Não está falando sobre isso. Não. Quando acabar de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano do dízimo, tu os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro da tua cidade e se fartem. Os levitas, gente, eles eram escolhidos por Deus para se dedicar ao templo, eles não tinham emprego formal, eles viviam para Deus, à disposição do povo, para estar ali o tempo todo, tá, gente? O estrangeiro, ele vem de terras distantes, então ele não vai ter o que comer também ali na cidade. O órfão não tem pai e mãe, não tem quem é por ele, então não vai ter ninguém. A viúva, a mesma coisa. Então, são para essas pessoas que Deus ele manda pegar o melhor, ou o dízimo, 10%, das colheitas do terceiro ano, e dar a essas pessoas. Versículo 13, e dirás diante do Senhor teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Deuteronômio capítulo 18, versículo 1, o sacerdote levita, os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel, porque eles não trabalham formalmente, tá, gente? Versículo 2, não terão herança entre os seus irmãos. Versículo 3, este será o direito dos sacerdotes, o que receberão do povo, dos que oferecerem sacrifícios de boi ou de ovelha, o ofertante dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Dará ao sacerdote as primícias do teu trigo, teu vinho, no azeite, e as primícias das tosquias das ovelhas. Versículo 5, porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tribos para estar presente e ministrar para sempre em nome do Senhor, ele e seus filhos. Então, essas pessoas ali, tá? Eles não tinham emprego formal, então tinha que se entregue a eles uma parte. Como que era feito isso, gente? Do dízimo ou da porcentagem, cálculos aí de 10%, né? Tinha pessoas que davam mais, né? Porque primícias não é literalmente 10%. Eles pegavam das melhores das primícias ali do seu lagar ou da sua produção, do que eles tinham produzido, e levava lá. E chegando lá, os sacerdotes, os levitas, retiravam o dízimo do dízimo, certo? Separavam para eles. Então, a maior parte dos 10%, a melhor parte de 10% era para oferecer sacrifício, e 10% desses 10% era para os mantimentos deles ali, tá, gente? Levítico capítulo 2, versículo 1. Uma oferta de cereais ao Senhor será do melhor farinha. Versículo 2. Elevará os sacerdotes, filhos de Arão. Um deles pegará um punhado da melhor farinha com azeite e todo o incenso e queimará sobre o altar uma oferta memorial. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. 3. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e seus filhos. É porção santíssima entre as ofertas queimadas. O sacerdote separará uma parte da oferta de cereais memorial e a queimará no altar. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e seus filhos, o que eu acabei de dizer, gente. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se eu fizer do gado bovino, seja macho, seja fêmea, deverá ser oferecido sem defeito ao Senhor.
Levítico 23, versículo 9. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas quando tiveres entrado na terra que vos dou, fizeste a colheita, levareis ao sacerdote um feixe dos primeiros frutos de vossa colheita. Versículo 12. E no dia em que moverdes o feixe, ofereceis um cordeiro sem defeito. 23, 13. A oferta de cereais que o acompanha será de 2 décimos da melhor farinha, amassada com azeite, como oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. E a oferta de libação será um quarto de vinho. Deuteronômio 14, versículo 22. Darás o dízimo de todo o produto de tua semente que se recolher do campo a cada ano. Aqui está falando dízimo, 10%, tá? Da semente, que quando plantar vai colher, né? Colher do campo a cada ano. Não está falando de dinheiro, tá? E comerás diante do Senhor teu Deus os dízimos do teu trigo, do teu vinho novo e do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. No lugar que ele escolher para ali habitar o seu nome, não fala casa de Deus, de templo de 4 paredes, tá, gente? Observe isso aqui. Deuteronômio 14, versículo 24. Mas quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, o seu lugar que ele escolheu para ali pôr o seu nome, ficar longe de sua casa, de modo que o caminho para lá seja tão longe que não possas levar por dízimo a porcentagem de toda a tua colheita, não é dinheiro, aí ele dá a opção. Então vende tudo com os valores em mãos, tá? Versículo 26. Comprarás com esse valor tudo que desejares. Por exemplo, bois, ovelhas, vinho, bebida forte e tudo mais que a tua alma pedir. Comerás ali diante do Senhor teu Deus e ele te alegrará, e tu e a tua família. Então, gente, vamos supor que eu moro aqui no Brasil e o templo de pedra, 4 paredes, fosse lá na Rússia, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Então, eu poderia vender tudo aqui, todo o dízimo das primícias aqui, no Brasil, e viajar para lá. E chegando lá, perto da casa, perto do lugar onde Deus determinou por nome dele, aí sim, com o dinheiro que eu fiz aqui com as vendas, eu compraria das mesmas coisas ou outras diferentes lá e ofereceria a Deus o sacrifício, a oferta em sacrifício das primícias, não de dinheiro, tá? Para Deus, com o que eu comprei com o dinheiro das vendas das minhas primícias aqui no Brasil. E lá, eu oferecendo a Deus com sacrifício com as novas coisas compradas lá, eu poderia comer as coisas, e os levitas iam comer também, os sacerdotes também, todo mundo ia ficar feliz da vida, junto com a família. Versículo 28. Ao fim de cada terceiro ano levarás todos os dízimos da tua colheita do ano e os depositarás dentro da tua cidade. Versículo 29. Então o levita, o peregrino, o órfão e a viúva, que vivem na tua cidade, virão e comerão até se fartarem, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que as tuas mãos fizerem. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, que quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Números 18, versículo 21. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, porque eles não tinham herança em outras formas. Mas dou por herança aos levitas o dízimo que os israelitas oferecerem ao Senhor em oferta alçada. Oferta alçada, para quem não sabe, gente, é uma oferta sem obrigação, tá? E a vossa oferta alçada será contada. Da mesma forma lá que eles pegavam, as pessoas, povos de Israel, entregavam o dízimo das primícias para oferecer a Deus em sacrifício, esses sacerdotes e levitas, eles separavam dízimo desses dízimos e esse dízimo do dízimo ficava para eles se manterem. Tá? E o restante era oferecido ao Senhor. Da mesma forma que nessas ofertas alçadas. Versículo 28, número 18, versículo 28. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os dízimos que recebeis dos israelitas, e desse dízimo os darei ao sacerdote. Olha só, é exatamente o que eu falei, gente.
farei ao Senhor uma oferta alçada de todos os dízimos que recebestes dos israelitas, e desses dízimos darei ao sacerdote Arão a oferta alçada ao Senhor. Todas as dádivas que recebeis, do melhor delas, ofereceis toda a oferta alçada ao Senhor em sua santa parte. Por isso lhe dirás, quando fizesse ofertas alçadas do melhor do dízimo, ela será contada para os levitas como produto de ira, como produto de lagar. Malaquias 3, versículo 7. Tá aí, pessoal, chegamos ao ponto polêmico de toda a repercussão das redes sociais e também das igrejas, tá? Onde muitas igrejas neopentecostais e muitas igrejas pentecostais e algumas tradicionais pecam porque eles só dizem, eles só ensinam sobre um texto isolado. O texto que está em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, eles somente ditam esse versículo sem explicar toda a origem dos dízimos e toda a origem das primícias, para que você entenda as formas que chegou ao ponto que está, mas que não era para estar, tá, gente? Então chegamos aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 7, tá? E vamos ler aqui, ó. Desde os dias de vossos pais, está falando dos antepassados, vós desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Olha só, está falando de quem, gente? Voltai para mim, eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais como devamos voltar? Versículo 8. Pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais. E ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sabe, gente, para você confirmar que está falando sobre os sacerdotes, que Deus está falando aqui, que os sacerdotes é que estavam pecando e errando e roubando a Deus, é só vocês irem no livro de Levíticos, que foi lido sobre isso, no capítulo 2, versículo 3, e também no capítulo 2, no versículo 9, tá, gente? E depois você vai ver no versículo 10. Em Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 29, e em Números, capítulo 21, versículo 27, e em Números 18, versículo 32. Tá? Para vocês entenderem como eles estavam roubando isso, tá? Porque esses textos de Levítico, Deuteronômio e Número vai dizer a forma que eles deveriam fazer e que por não estarem fazendo da forma correta como Deus ordenou nas leis, então era por isso que Deus estava dizendo que eles estavam se desviando dos decretos, das leis dadas por Deus a Moisés. E por isso eles estavam pecando e por eles estavam quebrando as regras, ou seja, não cumprindo a forma certa de fazer, então eles estavam roubando a Deus. Por quê? Porque eles deveriam pegar os dízimos e as primícias, o dízimo das primícias, e tirar o dízimo desse dízimo das primícias, e somente esse dízimo do dízimo que era para eles. O restante era para ser entregue ao Senhor. Por exemplo, se a pessoa recebeu ali no seu plantio, na sua produção de gado, 1.000 cabeças de gados, ele tirou 100 para Deus. E colheita, vamos supor, 100 toneladas, tirou 10 toneladas para o Senhor. Então, 100 de gado e 10 toneladas, 100 de gado ele deveria tirar 10 gados para eles. E 90 seria para o Senhor, para a oferta do Senhor. E 10 toneladas da colheita, 1 seria para eles, 1 tonelada, e 9 seria para ofertar ao Senhor. Então eles roubavam nessas partes aí, certo? Eles tiravam a mais para eles, tá bom? E na hora de oferecer ao Senhor, oferecer a quantia faltando.
Aí ele vai dizer aqui, ó, no versículo 9, Malaquias 3, versículo 9. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Só que olha só, se esses sacerdotes e levitas é que estavam roubando da oferta a Deus, então na parte que era da entrega da oferta do povo, vou numerar aqui para ficar a matemática melhor para você. O povo tirou uma tonelada, tirou mil gramas, 1.000 quilos, uma tonelada, certo? De colheita. Entregou ali 100 quilos, tá? O dízimo de uma tonelada. 100 quilos de toda a agricultura, certo? Ou de gado. Os sacerdotes levitas tinham que tirar o dízimo desse dízimo. Então, de 100, eles tinham que tirar 10% para eles dessa premissa. 90% ali, os 90 que sobrou, seria a oferta do povo para Deus. Só que por que os sacerdotes e levitas eles tiravam mais de 10% dos 10% do povo? Então, quando os sacerdotes e levitas tiravam a mais, a parte do povo para Deus ficava em falta. O número da oferta do povo ficava em falta. Então, o povo acabava também sendo os ladrões ali nesse texto do povo. Aqui, tá, gente? Nessa tradução aqui. Agora, olha só. Por que nesse versículo 9 vai dizer que estás debaixo de maldição, de grande maldição, porque me roubais? Olha só. Gálatas 3,10. O que está escrito em Gálatas 3,10? Se alguém pratica as leis de Moisés, todas as 613 leis, tá, gente? Se errar uma, é culpado de todas. Então, a pessoa é escrava da lei, porque se pecar uma, errar uma, errou todas. É que eles erraram. Então, o texto de Malaquias 3, o texto de Gálatas 3,10 vai dizer bem assim que se errar uma, errou em todas. Então, quem cumpre as leis de Moisés está debaixo de maldição por causa disso. Pode ler Gálatas 3,10. Tá? Deuteronômio 27, 26 vai dizer a mesma coisa. E Romanos 3, 29 vai dizer que é impossível uma pessoa se salvar pelas leis de Moisés. Por quê? Porque erra em uma e é amaldiçoado por todas. Tá, gente? Quem cumpre as leis de Moisés está debaixo de maldição. Então, aquele povo ali, os sacerdotes levitas, eles estavam roubando, então eles quebraram uma lei e por isso estava debaixo de grande maldição. Tá bom, gente? E o povo acabava sendo culpado também porque os líderes respondiam pelo povo. Era a voz do povo, tá? Se os líderes roubavam, toda a população ali era culpada. Então, não tem nada a ver, gente. Nada a ver com dinheiro, nem muito menos o povo ser culpado porque não estava entregando dízimos. As pessoas não estavam sendo amaldiçoadas porque não estavam entregando dízimo. Era uma lei. Na época ali, era assim, era uma lei. Mas para entregar o dízimo de primícias, tá? E não de dinheiro. Dízimo de primícia era lei, não o dinheiro, tá? Então, nos tempos atuais, não entregar o dízimo do salário não tem nenhuma acusação contra isso, tá? Você não está debaixo de maldição. Quem estava debaixo de maldição, ali em Malaquias 3, 9 e 10, era Malaquias 3, 8, 9 e 10, era os sacerdotes e levitas que estavam roubando a Deus, tá? Eles estavam roubando a Deus. Então, gente, os templos por aí que exercem os sacerdotes de Moisés e dizem ser de Cristo e pregam sobre Malaquias 3:10, 3:8, 9 e 10. Ele diz que se você não entregar o dízimo do seu salário, que você vai estar debaixo de maldição, eles estão te informando uma heresia, um ensino errado, distorcendo as escrituras, tá? Te ensinando errado e te extorquindo ainda por cima. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, que haja mantimento. Dinheiro, não. Mantimento, por quê? Porque era primícias que entregava na minha casa. E provar nisso, disse o Senhor dos Exércitos. E vede, se não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguem guardá-las. Malaquias 3:11. Por vossa causa, também repreenderei a praga devoradora. E ela não destruirá os frutos
da vossa terra. Tá? Tá falando do plantio, tá? Falando do gado. Nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto. Tá? Não está falando de dinheiro, gente. Não está, tá bom? Já falamos então sobre a origem do dízimos, pregado em Malaquias 3:10, tá? Que são todos os 10% de todas as primícias. Aquelas de Abel e Caim. Caim e Abel, lá, que foi lido lá em Gênesis, tá, gente? Então, meus irmãos, vocês estão aprendendo errado por aí, tá? Agora vamos aprender sobre as ofertas alçadas do templo do Deus do Velho Testamento, tá? Ofertas alçadas, como eu te disse, não é obrigatório, mas vamos ver as formas que eram aplicadas no Velho Testamento, com base nas leis de Moisés, tá? Depois nós vamos ver no Novo Testamento com base nas leis de Cristo que vem pela tribo de Judá. Velho Testamento, leis de Moisés com base nas tribos de Levi. Novo Testamento, leis de Deus com base na tribo de Judá. Totalmente oposto, tá, gente? Ofertas alçadas do templo de Deus do Velho Testamento. Êxodo, capítulo 25, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: falas aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração vou levar a contribuir. Olha só em Êxodo dizendo: fala aos israelitas que me tragam uma oferta, e é para receber essa oferta todo homem cujo coração o levar a contribuir. Não fala de dinheiro, olha só, gente. Esta oferta que recebeis deles. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, tecido, púrpura, carmesim, linho, pelos de cabras, peles de carneiro, tingida de vermelho, pele de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral. Então vejamos aqui, gente, que quando Abraão, sem as leis de Moisés, entregou dízimo de todos os despojos, escrito em Hebreus capítulo 7, e lá no próprio Gênesis, ele entregou exatamente como isso aqui, ó, como uma oferta alçada. Todos os despojos que ele tinha, tá? Tirou do melhor que ele tinha e entregou, como dízimo. Entendeu? Agora, certo? E foi de coração, não foi algo obrigatório, tá? Números 18, versículo 8. O Senhor disse a Arão: eu te dou minhas ofertas alçadas, em todas dou-os a ti como porção e aos teus filhos por direito perpétuo. Versículo 18, Números 18, 18. E a carne deles será tua, como o peito, como a coxa direita. 19. Dou a ti os teus filhos e as tuas filhas como porção para sempre todas as ofertas alçadas, coisas sagradas que os israelitas oferecem ao Senhor. Versículo 24. Dou por herança aos levitas os dízimos que os israelitas oferecem ao Senhor em ofertas alçadas. Tá? Versículo 26. Quando receberes dos israelitas os dízimos, fareis ao Senhor uma oferta alçada desses dízimos, que será o dízimo do dízimos. Tá? Leia aí, Números 18, versículo 26. Que os israelitas e levitas, os sacerdotes e levitas, eles tiravam o dízimo dos dízimos, das ofertas de Israel, do povo de Israel, tá, gente? Ele não pegava todo o dízimo do povo de Israel, e para eles não, eles pegavam os dízimos dos israelitas. E esse dízimo é para eles, e os 90% do dízimo do povo de Israel era para oferta ao Senhor. Números 18, 28. Assim faria o Senhor uma oferta alçada de todos os dízimos que recebesse dos israelitas. E desses dízimos darei aos sacerdotes. Arão uma oferta alçada ao Senhor. 32. Por isso não sereis culpados do pecado. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Por isso, ou seja, com essa prática, tirando somente o dízimo do dízimos, não sereis culpados de pecado. Tá? Se tiverdes separados para vós o melhor da parte dessas coisas, e não estareis profanando as coisas sagradas dos israelitas, para que não morrais. Lembra de Malaquias 10? Tá aqui, ó. Números 18 e 32. É isso aqui que eles estavam quebrando, tá? Eles estavam pecando nisso aqui, ó. Por isso não sereis culpados do pecado, se ele fizer tudo certo, tirando somente o dízimo do dízimo. Versículo 26 lá, Números 18, 26. Tirar o dízimo do dízimos. Certo? Que eu expliquei aqui no vídeo. E se eles quebrarem isso, eles vão estar profanando. Se eles não quebrarem, eles não vão estar profanando as coisas sagradas dos israelitas. Ou seja, pegar o dízimo dos israelitas, que são sagrados a Deus,
que é para ser uma oferta sagrada. Se eles quebrarem essa regra e tirar somente o dízimo do dízimos, se o dízimo dos israelitas for 100, eles têm que tirar só 10%, só 10, número 10, tá? Eles têm que tirar. Vamos supor que eles entregaram 100 ovelhas como dízimos. Eles tiveram lá 1000 ovelhas, eles tiravam 100 ovelhas para a oferta para Deus. Essas 100 ovelhas são sagradas. Os levitas têm que tirar 10 ovelhas para eles. 90 ovelhas é dos israelitas para Deus, entendeu agora? Agora, se eles tirar 15, 20, 30, em vez de 10, é aí que eles vão estar sendo culpados do pecado. Vão estar quebrando essa regra de número 18 e 26, e de acordo com o número 18 e 32, eles vão estar sendo culpados de profanar as coisas sagradas dos israelitas, que é a entrega do dízimo ao Senhor, da oferta, da primícia, tá? E com isso, eles vão ser culpados de morte, vão estar debaixo de maldição, Gálatas 3:10, e Malaquias 3:10, tá, gente? 3:8 ou 9 que eles falam. Agora vamos ver as ofertas no templo de Deus do NT. Ofertas alçadas no templo de Deus do Novo Testamento. Paulo questiona seus direitos do ministério do Evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Ou será que somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Ou seja, todos tinham que deixar de trabalhar pelo sustento financeiro e tinham que viver da obra do Senhor, está dizendo. Versículo 7. Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso digo isso apenas em perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com os bois? Será que de fato não diz isso por nós? Isso é claro que é em nosso favor que isso está escrito. É claro que é em nosso favor que está escrito. Pois quem lavra a terra deve debulhar o grão, com a esperança de participar da colheita. Versículo 11. Se semearmos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós também o direito? Mas nunca exercemos tal direito. A tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Não saibais que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? Está falando aqui dos levitas, tá, gente? Ele está falando aqui do exemplo que foi dito há pouco tempo aqui no vídeo, foi dito sobre os levitas. E Paulo está falando aqui sobre isso. E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Sim. Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então Paulo está dizendo que são as ofertas oferecidas, tá, para distribuição para aqueles que estão necessitados. Nós vamos ver isso aqui acontecer, gente, em Atos. Daqui a pouco nós vamos ler sobre isso aqui que Paulo está descrevendo em Atos, tá? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17. Se, pois, eu faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de alguma coisa, alguma tarefa que é a minha obrigada. Então, qual é a minha recompensa? Que é pregar o evangelho, eu faço gratuitamente. Assim, não me sirva de direito ao evangelho. Não me sirva de meu direito ao evangelho. 2 Coríntios, agora, tá, gente? 2 Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração. Lembra que nós lemos sobre a oferta alçada ser de acordo com o que o ser humano propôs no coração? Aqui também, essa oferta alçada do Novo Testamento também, tá, gente? Cada um contribui de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente, em tudo transbordareis em toda boa obra, conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer, também suprirá e multiplicará as vossas semeaduras, e assim aumentará os frutos de vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para seres sempre generoso, o que, por nosso intermédio, produz ações da graça de Deus. Versículo 12. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transbordas em muitas ações da graça de Deus. Então aqui nós vamos ler aqui em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 9 e 2 Carta aos Coríntios. No capítulo 9, ambos dizer sobre as ofertas alçadas, tá, gente? Agora nós vamos ler como era a ação da Igreja de Cristo, a primitiva. Como a Igreja de Cristo entregava os dízimos e as ofertas alçadas no Novo Testamento, com base nos ensinamentos do sumo sacerdote Cristo, no novo templo que Deus criou, com base em sacerdócio da tribo de Judá. Tá, gente? Atos capítulo 2, versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que acreditavam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, repartindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Aqui, pessoal, eles ainda era o tempo que eles acessavam o templo de pedra, tá? Porque eles ainda não tinham ciência sobre o que Cristo havia feito. Só depois que vai ser revelado isso aí, só depois que eles vão aprender. Quando Paulo ele bate de frente com o próprio Pedro e com o próprio povo a respeito das leis de Moisés, que Cristo ele não ensinava a seguir as leis de Moisés, porque ele estava encerrando as leis de Moisés. Mas Pedro, como líder da igreja primitiva, os apóstolos ainda praticavam isso aí. Só foi parar de praticar depois quando o apóstolo Paulo foi levantado pelo Espírito de Deus. Por isso eles ainda passavam pelos templos, pregando nos templos ainda, tá? Mas também eles pregavam em casa, cultuavam em casa, tá? Depois de um tempo. Atos capítulo 4, versículo 32. A multidão dos que acreditavam, estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser alguma coisa que possuísse. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Olha que não está repartindo com os levitas do templo do Velho Testamento. Está repartindo com as pessoas. Por quê? Como nós vemos, não é obrigatório. Por isso, não é preciso mentir para Deus. Como nós vimos, não é obrigatório. Por isso, não é preciso mentir para Deus, que é o Espírito Santo. E é Espírito que vê tudo, certo? E, infelizmente, temos um exemplo ruim aqui em Atos capítulo 5, até o capítulo 11, onde um casal acabou fazendo erro, tá, gente? Pensando que era obrigatório. Eles queriam dar o dízimos, mas queriam ficar com parte para sobreviver. Eles acharam que fazendo isso, eles não iam ficar... Não acreditaram nas bênçãos de Deus, né? Acharam que por ter esse valor retido, eles iam ter uma vida boa. Dar o dízimo e ter uma vida boa sem esperar a bênção de Deus. Acho que era isso que eles acreditavam. Um certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: por que Satanás encheu o teu coração? Por que mentisse ao Espírito de Deus que ficaste com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías, não era seu? Depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder, ou seja, não era dele ainda? Por que planejaste isso no seu coração? Não mentiu ao homem, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, ou seja, morreu. E sobreviveu grande temor a todos que souberam disso. Gente, ele não morreu porque ele não deu o valor total, tá bom, gente? Ele morreu porque ele mentiu, achou que estava mentindo, ocultando dos apóstolos, tá? Mas Deus é um espírito e vê tudo, então ele não estava ocultando de Deus, tá? Tanto que ele nem falou para Pedro, e o Espírito de Deus lá falou para Pedro, e Pedro falou tudo diante deles ali o que eles tinham feito. Então eles morreram porque eles ousaram desafiar Deus, é isso que aconteceu. No intervalo, cerca de 3 horas, chegou a tua mulher, Safira. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou: diz-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu sim, e foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinaste colocar à prova o Espírito de Deus? Os que sepultaram teu marido lá fora, eles também irão sepultar você. E na mesma hora, ela caiu aos pés dele, morta. Tá, gente? Então, nós vamos ver que as ofertas alçadas não
é obrigatória nem no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, tá, gente? E os dízimos das primícias, elas eram obrigatórias somente nas leis de Moisés. Tinha que ser entregue para os sumos sacerdotes, o sacerdócio e levitas, tá? Da tribo de Levi, tá? Mas como Jesus Cristo, que veio pela tribo de Judá, levantou o sumo sacerdócio com base em Melquisedeque, e o templo de Deus, ele passou a fazer desse templo o corpo do ser humano, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então, o corpo humano sendo o templo de Deus, o verdadeiro templo de Deus, habitar, o sumo sacerdócio é o Espírito de Deus dentro do corpo humano, e o cabeça é Cristo que guia todo mundo. Sendo o ser humano a verdadeira casa de Deus, tem até um vídeo aqui, um vídeo meu explicando sobre isso, sobre a verdadeira casa de Deus. Então, as práticas de Atos em repartir como oferta, o dízimo de tudo, como oferta alçada, ou seja, não obrigatória para todo mundo repartir um com o outro, de forma não obrigatória, é assim que deve se proceder os dízimos na igreja de Cristo, tá? No templo do Espírito de Deus, tá bom, gente? É assim que deve ser aplicado. Compreendendo sobre toda a verdade sobre o dízimo e ofertas, onde depois deve ser levado os dízimos, primícias e ofertas alçadas, em qual dos templos seria? No tempo da velha forma de servir por meio dos rituais das leis de Moisés através do sacerdócio de Levi, ou no novo tempo da nova forma de servir por meio do sumo sacerdócio e Yahshua da tribo de Judá? Veja essas respostas nas ações dos apóstolos de Cristo em Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 2, versículo 42 ao 46, no capítulo 4, versículo 32 ao 35, no capítulo 5, do 1 ao 2. E veja também no estudo do vídeo a explicação sobre a verdadeira casa de Deus para você compreender sobre as ações da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Tá bom, gente? Então tá aí explicado, tá? O dízimo era antes das leis de Moisés, as primícias de tudo, o melhor da colheita, ou o melhor do lagar, tá? O melhor da criação aí, tá, gente? De tudo que tinha. E Abraão deu o melhor de tudo que possuía, dos despojos geral. Despojos. Depois, com a entrada das leis de Moisés, era obrigado a levar para os sacerdotes e levitas da tribo de Levi. Tá? Eles não tinham herança. Então, os israelitas eram obrigados a levar para eles. E quem roubava, em Malaquias 3:10, era eles. Tá? A gente não era o povo. Tá? O povo era culpado por causa deles. Como o sumo sacerdócio da Igreja de Cristo é pela tribo de Judá e o sacerdote é o Espírito de Deus, não há necessidade de cumprir as leis de Moisés, porque deve-se cumprir a ordem de Cristo, tá? Diretamente de Deus. E, como mudou o sacerdócio, mudou também a forma da lei. Então, é aplicado de forma em oferta alçada, não obrigatória, dando dízimo de acordo com o que propõe no coração, tá bom? Deus abençoe a todos. Compartilhe isso aí para quem tem dúvida. Eu tenho certeza que vai ser muito útil.